Deus. Então, Chaves, como nós estávamos dizendo, Deus não faria preferência nem escolhas entre seus filhos. Então, cabe a nós lutarmos pela nossa melhoria, pela nossa evolução espiritual e aí sim alcançarmos planetas melhores ou ir devagarinho transformando o nosso planeta Terra. A nossa evolução, ela vai acontecendo, como eu disse, queiramos ou não, e à proporção que ela for acontecendo, sim, nós vamos para outros mundos mais adiantados. Aqueles que já estão em condições de irem, já vão. Agora, de repente, eles podem vir aqui também, provisoriamente, para exercerem uma missão especial. Como acontece, isso sempre aconteceu, né? Sim. Sempre tem algum espírito missionário encarnado no planeta. Os chamados avatares, né? Uhum. Então, eles vêm cumprir uma missão necessária para determinado povo e em determinada época. Então, Deus não descuida dos seus filhos. Então, Ele manda esses enviados, como Ele mandou Jesus, que é o enviado, é o avatar principal. Muitos criticam, eu diria, os católicos, os padres, os teólogos e também protestantes evangélicos, que nós espíritas, embora haja outras correntes, né, que pensam assim também, que nós espíritas temos Jesus como um avatar e como se fosse um ser humano comum. Não. Nós o consideramos sim como um avatar, mas o rei dos avatares, o avatar principal, apropriado para a época em que Jesus veio. Então, mas eles querem dizer isso porque eles contrapõem a tese de que Jesus é Deus. E para nós, Sabemos homem, que não é, né? como diz a Bíblia, está lá em 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Um texto que é muito conhecido, de Paulo. Então, ele diz, há um só Deus verdadeiro e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, vírgula, homem, ao aposto aí, homem, explicando que Jesus é um homem. Agora, quando ele, por exemplo, se encontrou com Maria Madalena depois da ressurreição, que, aliás, ela é a ressurreição, nada mais do que as aparições de Jesus. Então, a ressurreição dele, que foi a primeira aparição dele, que foi para Maria Madalena, ele disse para Maria Madalena, vai avisar aos meus irmãos, os apóstolos, que eu estou vivo. E ele apareceu para ela em espírito, com seu perispírito. Mas por ignorância da época, eles acharam que fosse aquele próprio corpo que morreu na cruz. E não era. O que, no caso, apareceu foi o Espírito de Jesus materializado através do perispírito. E muitas pessoas ainda acham hoje que foi Jesus ali com matéria mesmo. Aquele não próprio a corpo. Materialização do Espírito, né? É a materialização que aconteceu. Sim. Agora, o que aconteceu com o corpo dele, aquele que morreu na cruz? A Bíblia não diz. E há umas conjecturas lá, ou vamos dizer fofocas, que falam várias coisas lá, hipóteses que os próprios evangelistas contam. Para mim, o que aconteceu com o corpo de Jesus, para mim só não, para muitos pesquisadores aí, o corpo de Jesus energizou-se. Ele desmaterializou-se e energizando-se. Voltou à energia. Porque, segundo Einstein, a matéria é energia condensada ou congelada. Mas é energia. Não é? E o corpo dele, é claro, é uma energia que se materializou, toda a matéria é energia materializada, mas que desmaterializou-se e voltou à energização. É bem interessante isso, porque se hoje soubessem que tal lugar ou tal, né, em tal situação encontra-se o corpo de Jesus, imagina a luta, a briga que ia ser para querer um pedacinho do osso de Jesus, né, um pedacinho
de tal, do cabelo, do dente. Já pensou que briga que seria se soubesse? Então, quer dizer, chamada relíquia, né? Que a igreja fala. Ia ser uma situação complicada, não ia, Chaves? Então, em tudo Deus é sábio, né? Em tudo tem a sabedoria divina, porque seria bem complicado. Mas isso me lembra que até o fim da Idade Média, aliás, o fim não, isso, até hoje ainda existe um pouco disso, muitos venderam pedacinhos de madeira durante séculos e séculos, dizendo que era pedacinho da cruz em que Jesus foi crucificado. Então, não, mas a cruz até vai lá. Mas já pensou se fosse o osso, os ossos de Jesus? Que seria bem mais limitado isso aí. Mas mesmo para a cruz, eles venderam assim, florestas e florestas que não acabava nunca de madeira e falando que era a cruz dele. E as pessoas acreditavam. Às vezes as pessoas esquecem que existe uma ciência que também tem que ser respeitada. Coisas que voltam ao pó, coisas que se desmaterializam, né? Como é o caso de uma madeira com o tempo e etc. Porque você falou aí do pó, né? Como diz a Bíblia, nós viemos do pó e ao pó retornamos. E a Bíblia não diz que depois esse pó retorna. Sim. Agora ela fala na ressurreição, mas é do espírito e não bem da carne, que é pó, não é? É muito interessante a gente falar sobre isso, porque as pessoas esquecem da parte da ciência real, né? Que está ali provada e comprovada. Então não dá para acontecer certas coisas que estão só na mente idealizada das pessoas contra a ciência. Inclusive a Bíblia tem uma frase muito conhecida em Salmos, né? Ela diz o seguinte: aquele que é dessa sepultura jamais se levantará. Quer dizer, o que dessa sepultura? O corpo. O corpo. O espírito, não. Sim. O espírito é livre. Aliás, a palavra psique em grego significa também borboleta. Porque a borboleta, ela larga o casulo e sai voando, né? E se transforma, é uma transformação. Como se, figuradamente, ela fica como que beijando as flores, né? Vai e volta. Mas, então, não é o espírito que desce a sepultura, é o corpo. E esse corpo que desce a sepultura jamais se levantará. Quer dizer, a ressurreição não é dele, mas é do espírito. Tá certo. Muito interessante esse assunto. Estamos chegando ao final de mais um programa. Infelizmente. Infelizmente. Suas considerações finais, Chaves? Obrigado por participar do Presença Espírita na Bíblia. Obrigado também aos nossos queridos telespectadores que nos honram com a sua assistência a esse programa e com a qual contamos para os futuros programas. Isso mesmo. E você que está aí com a gente do outro lado, escreve, manda um e-mail, faça perguntas, dê sugestões. O nosso e-mail é presença sem o cedilha, @tvmundomaior.com.br. Consulte o nosso site tvmundomaior.com.br. E agradecemos aí a sua companhia. Esperamos você num próximo programa.